Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast, Equilíbrio, Maturidade e Integridade. E aqui você vai, junto com a gente, aprender a crescer nesses 3 aspectos para desenvolver uma vida plena. Muito bem, gente. Antes de nós começarmos, eu quero anunciar o nosso parceiro desse episódio, que é ninguém mais, ninguém menos que a Banca 39. Tudo que você precisa para o seu eletrônico, tablet, celular, notebook e muito mais você encontra na Banca 39, né? Além de tu encontrar tudo que tu precisa, o atendimento é ótimo, né? É incrível, eu já fui lá. O atendimento do meu marido, tá? Só pra deixar bem claro. Então, escaneia esse QR Code que tá aparecendo aí na tela, chama eles no Instagram, pede a tua tele ou vá até a loja, né? Se precisar que te mandem fotos de produtos, eles mandam. Então, com certeza, é uma loja de qualidade e de muita confiança. Tanto que é a nossa parceira aqui. Isso aí. Gente, nós estamos com uma convidada muito especial. Maravilhosa. Ela é esposa, mãe, ministra do Evangelho, professora do Rema. Ela é formada em serviço social e é pós-graduada em saúde familiar e comunitária. Uau! Então ela tem muita bagagem, né, sobre esse assunto, até com as experiências pessoais, os atendimentos, aconselhamentos, né, que ela faz nessa parte pastoral, né? Uhum. Então ela tem muita bagagem nessa área de emoções, o que a gente vai trazer essa conversa. Então vai ser uma conversa muito proveitosa. Se você está vendo no YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta depois o que mais chamou a atenção, né? Ou comenta que você teve aqui pra gente saber que você assistiu. Isso aí. Se você estiver no Spotify também, comenta e já segue a gente lá. Pastora Rô, chama assim carinhosamente. Pra mim, quando eu penso em ti, me vem assim uma lembrança de um cheiro de mulher virtuosa. Eu falei pra ela, nesses dias que era teu aniversário, né? Sim. Que quando eu crescer eu quero ser que nem ela. Essa mulher, gente, é sensacional. E a gente já vai começar o episódio de uma forma mais profunda. Posso já ir pro primeiro apontamento? Eu esqueci até de falar pra ela dizer prazer. Daqui a pouco ela se apresenta, tá tudo certo. Tudo bem. Olha só, gente. A alma é onde nós sentimos, pensamos e decidimos. É nela que nós travamos batalhas invisíveis, mas muito reais. E hoje nós queremos conversar sobre como vencer essas batalhas, transformar pensamentos e viver com liberdade emocional. Então, Rô, a gente sabe que nós existimos em 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Correto. E essa área das emoções é uma área que traz muita dificuldade para as pessoas. Verdade. Se torna muitas vezes mais fácil lidar ou com a questão espiritual ou com o corpo, e às vezes essa dimensão da alma, ela fica mais vaga, assim, tá? Mas por que é importante, né? Por que Deus nos criou com emoções? Então, a gente queria que tu pudesse trazer assim, um pouquinho na tua trajetória como mulher, como conselheira, como profissional, um pouco assim do como tu vê essa dimensão da alma, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Os que assistem, né? E bom dia para vocês. É um privilégio estar aqui. Uma alegria nossa. Estou honrada, né, de estar aqui com vocês. Creio mesmo que vocês vão voar, né? E tem muita coisa aí boa para ser compartilhada aqui nesse espaço. E com certeza as pessoas que ouvem vão ser edificadas e receber muito, né? Então, falar dessa dimensão da alma, para mim, é algo muito interessante, né? Porque toda a minha trajetória, minha busca por esse conhecimento dessa área se deu a partir de uma depressão pós-parto, né? Na minha primeira filha, eu tive uma depressão pós-parto. E então, nesse processo, foi algo dolorido, muito novo para mim até então. Eu era muito jovem, tinha 23 anos, e eu estava ali. A minha família não morava muito
próxima, né, de mim. Então, eu tive ali um momento, né, de aprendizado sozinha, eu e a minha bebê, né. Olha só. E foi um momento dolorido para mim, naquele momento, sem ter uma rede de apoio muito próxima e lidar com os sentimentos que vinham, né? Então, essa depressão pós-parto me levou a pensar coisas ruins, né, de desvalor, de que eu não ia conseguir criar a neném, de que eu não ia dar conta. Cheguei a pensar mesmo até em suicídio. Nossa. Né? Então foi algo bem grave, bem sério. E me lembro, foi uma vizinha que viu o meu choro numa das tardes assim que eu estava esgotada, né, emocionalmente. E ela entrou e ela disse: Rô, eu vou chamar teu marido, você precisa ir no médico. Né, e ela já estava ouvindo, né, alguns choros, algumas coisas no meio da madrugada, porque a neném chorava e eu chorava junto, né? E então ela pediu ajuda, meu marido me levou, então comecei o tratamento, graças a Deus, fiz terapia também. E passou, só que aquele episódio na minha vida me fez refletir muito sobre o meu interior, sobre a minha alma. E a partir dali começou uma busca, né? E eu tinha aquele desejo de me conhecer e entender o porquê que eu tive aqueles sentimentos. Eu sempre fui uma mulher de meditar muito sobre o que acontece, por que acontece as coisas, né, comigo, essas coisas assim. Então, muitas pessoas não têm, né, esse hábito. Autoconsciência. Hoje eu entendo que é uma autoconsciência. E a partir daquele momento eu comecei realmente me aprofundar, estudar muito a respeito desse autoconhecimento, dessa autoconsciência e buscar entender o que significava depressão. E eu, assim, na época não tinha faculdade na minha cidade, era só na cidade próxima e eu desejava fazer psicologia. E quando chegou a faculdade, não tinha psicologia, chegou o serviço social que tinha algumas cadeiras da psicologia, eu disse, então eu vou por aqui. E comecei a estudar, né, e me aprofundar. Então, até hoje eu sou autodidata, busco muito essa questão da alma mesmo. E no meio de toda essa trajetória, o Senhor nos chamou, né, lá no comecinho ainda, quando eu estava tratando a depressão, nesse momento aconteceu a nossa conversão, né, a gente se converteu a Jesus Cristo e aí começou também paralelo a esse autoconhecimento, uma busca espiritual junto. Hoje eu entendo, né, que quando a gente busca a cura da nossa alma, se nós não buscarmos o lado espiritual, vai ficar manco, né? Essa cura não vai ser uma cura completa, porque a gente entende, né? E hoje, graças a Deus também, a medicina, a ciência já está considerando a espiritualidade, né? Bastante. Tem muitos estudos. Muito, né? Nesse processo de autocura, né? Então, eu vejo que é importante, né, a espiritualidade. E eu fui nesse caminho e, com certeza, Deus me ajudou muito nessa trajetória de autoconhecimento, porque me identifiquei, então, conheci a real identidade em Cristo, né? Então, nesse processo, eu fui me conhecendo e buscando também a respeito da cura das emoções, né? E aí, então, veio a chamada de Deus ao longo dos anos e o meu amor e a minha paixão por cuidar de gente, né? Eu sou muito contemplativa, então, às vezes, eu fico nos espaços que tem muitas pessoas, eu chego a ficar tonta, porque eu fico observando as pessoas, os comportamentos, o jeitinho, né, de ser de cada um. E eu fico contemplando mesmo, gosto de contemplar a natureza para me conectar com Deus, mas também gosto muito de observar a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, que é o ser humano. E então, hoje eu atendo muitas pessoas, né, como conselheira espiritual, e a maior demanda mesmo que a gente tem, geralmente são dores de alma, né? São dores... Muitas feridas que carregaram por muitos anos, né? Sim. Então, hoje, a maior demanda são feridas de alma. Algumas são mais tranquilas, mais fáceis de se resolver, com algumas práticas espirituais, com alguns conselhos, né, realmente de tomada de decisão, de posicionamentos, né, que às vezes falta na pessoa e às vezes é só uma tomada de posicionamento, é fácil
Um ajuste simples de rota ali. E são ajustes simples, às vezes a pessoa já, na conversa mesmo, a gente às vezes elas mesmas vêm trazendo as respostas para as suas dores, para os seus problemas, e uma escuta atenta, né, uma escuta, né, com zelo, com respeito, né, essa escuta eu vejo que é o principal hoje para você ser um bom conselheiro, para você ouvir bem. Você escuta atentamente a conversa da pessoa, né, o desabafo da pessoa, as respostas estão ali, você só arruma elas, Conduz a pessoa. E conduz a pessoa, né, justamente naquilo que ela já tinha, né, então às vezes é só né, um conselho mesmo, a gente é esse mediador, vamos dizer assim, né, entre os sentimentos da pessoa e a consciência dela, que às vezes ela não Só falta aquele clique, né? Então, hoje eu vejo que a alma, né, ela é realmente ainda, dentro da ciência, o psique, a consciência ainda, ela é um desafio grande, né, ainda não tem todas as respostas, mas eu vejo Deus trazendo muita resposta, né, por isso que eu falei, conectar o aprendizado espiritual à alma, foi aonde eu cresci muito, né, onde eu me identifiquei ali com Deus através das escrituras, lendo, né, existem muitos exemplos no Velho Testamento de comportamentos certos e errados, né, de posicionamentos certos e errados e as suas consequências. Então a Bíblia é um livro que realmente traz para nós uma clareza muito grande acerca da psique humana, né? Das emoções, de como que as pessoas lidam, né? E a gente vê ali as histórias, né? A história de Davi, a sua família, aprendemos com o erro dele, né? E mesmo assim, Deus o considerou como um homem segundo o coração dele, né? O coração de Deus. Né? Então nós vemos que nós não somos nossas emoções, não somos aquilo que sentimos, mas, de fato, existe remédio, né, para as nossas dores e nós podemos corrigir a nossa rota no processo, né, no caminhar. Nem sempre vamos acertar. Seremos eternos aprendizes, essa é a verdade, né? Quanto mais amadurecemos, mais vemos que ainda temos que aprender, né? E, de fato, né, lidar com a alma humana é esse desafio, mas não impossível, né? Então, eu não me lembro qual que era um ponto ali da alma para que eu pudesse responder. É como tu vê a dimensão da alma em toda a tua trajetória, assim, considerando pensamentos, emoções, mas Sim. é bem isso É que bem tu isso que tá tu tá trazendo. trazendo. Ah, então tá ótimo. Desculpa, Pode falar. Não, eu ia te pedir que tu falou, né, dessa parte de aconselhamento, assim, tem alguma coisa que tu percebe, alguma emoção que as pessoas, elas mais reprimem, ou que elas mais são aprisionadas, vamos dizer assim, por essas emoções que elas mais trazem? Eu acho que ainda no geral é a amargura. A amargura. É a falta de perdão, né? São ressentimentos, né? São mágoas que a pessoa não consegue liberar, né? Ela vai acumulando por não falar, muitas vezes, não posicionar, olha, isso me feriu, né? Isso, você me magoou, né? Então represa aquilo e depois ressente, né? Remói aquele sentimento e aquele sentimento às vezes adoece a pessoa. A gente estava até falando, né, antes, né, sobre isso, que é como se fosse uma bola de neve, né? Sim. Cada situação vai acontecendo, um floquinho de neve que vai se juntando, vai se grudando, e aí depois, tu vê uma pessoa amargurada. E é muito ruim tu conviver com uma pessoa amargurada. Tu tem muita dificuldade de comunicação com uma pessoa, de relacionamento com uma pessoa amargurada. Sim. Ela enxerga a vida de uma vida negativa, Totalmente. né? E ela não prospera em nada, assim, nos relacionamentos, até na parte profissional, né, financeira, Verdade. porque ela tá amargurada. Essa semana eu estava conversando com uma moça, né, que ela começou a trabalhar e eu estava dando alguns conselhos para ela estava um pouco ansiosa, né, para começar um novo trabalho, e eu disse para ela, olha, uma das coisas que você precisa cuidar no seu trabalho a partir de agora não é nem uma performance técnica, algo que você vai ter que desenvolver
relacionado mesmo ao teu trabalho, mas você vai ter que cuidar muito com o teu comportamento. Eu disse porque hoje nas grandes empresas e corporações a maior dificuldade que os RH têm é de trabalhar com o comportamento dos funcionários, né? Que é a imaturidade emocional, é a falta de maturidade de lidar com os sentimentos. Então eu estava aconselhando ela sobre isso, Anel. Colega de trabalho não é amigo, né? Não dá para compartilhar nossa vida com um colega de trabalho. Né? A gente nunca sabe as intenções. Não né? sabe as intenções. Eu disse, então, trabalho em equipe é desafiador, então você precisa, né, criar uma resiliência, porque uma equipe vai ter temperamentos, personalidades, costumes, né, culturas diferentes ali, e esse é um desafio hoje que as pessoas elas têm. E aí, invariavelmente, essas equipes ou as amizades mesmo, dentro dos relacionamentos familiares, essa questão da amargura acontece muito, né? Porque às vezes a pessoa não comunica, essa falta de comunicação, de conversar, de se sentar e ter um momento, olha, tal dia, né, a gente estava conversando, você me ofendeu, né? E a pessoa leva aquilo para o coração. Isso também faz parte da falta de autoconhecimento. Né? A pessoa passa batido e de fato as pessoas amarguradas, elas causam muito tumulto, né? Elas apanharam tanto assim na vida que às vezes elas liberam aquela amargura e contamina, bem como a Bíblia fala, né, sobre a raiz de amargura, lá no apóstolo Tiago fala, né, que a gente tem que tomar cuidado com essa raiz de amargura, porque brotando ainda pode contaminar outros, né? Então a gente sempre compara essa raiz de amargura como uma erva daninha, né? Você arranca ela por cima, mas ela está se alastrando por baixo, e quando você percebe, ela aponta, brota aqui, brota lá, né? Então quem trabalha com horta, com terra, vai entender o que eu estou falando, né? Que a erva daninha tem que matar pela raiz. E a amargura é assim que o apóstolo o Tiago, ele se refere à amargura, a raiz de amargura. Inclusive eu gosto muito da Joyce Meyer, né? Ela tem um livro, né? Um livro pequeno, mas assim, muito profundo, que se chama A Raiz da Rejeição. Né, que ela fala ali sobre a amargura, que a rejeição ela acaba causando, né, porque a pessoa pensa que ela está sendo rejeitada naquele ambiente ou com aquela palavra, então ela vai tratar desses sentimentos próprios nesse livro. Então é um livro que eu sempre tenho na nossa livraria na igreja, é um livro que a gente sempre tem lá, porque eu sempre indico, e eu indico muito esse livro, porque na maioria dos nossos atendimentos, a gente trata com essa questão do perdão, da falta do perdão, né? E trabalhar esses sentimentos, da comunicação, né? Falar o que está sentindo, enfim, né? Então, eu vejo que hoje as pessoas, elas precisam parar um tempo para ter esse contato, para falar, principalmente casais, né, os casais que não se comunicam, a gente sempre fala, né, quem não se comunica se trumbica. Né? Então, a chave dos relacionamentos é a comunicação, né, e é na comunicação que a gente vai liberar os sentimentos que podem causar as dores, as amarguras, as frustrações, que vai desenvolver uma alma sobrecarregada, né, pesada, e tranca tudo mesmo. Né? Agora, quando a pessoa se cura, quando ela encontra paz, eu mesma tive um processo assim, né, quando eu era mais nova, né, com a minha mãe, eu tive um problema com a minha mãe. Ela teve uma criação muito rígida, muito dura, né? E a gente morava no interior, na roça, e quando ela se casou, ela era muito jovem, e eu cheguei, né, aos 17 anos dela, imagina, ela era uma menina e teve um bebê, né? Então ela veio de uma família muito grande, muito numerosa de irmãos, e de repente ela se casou, e o meu pai foi morar com ela no meio da roça, bem distante dos irmãos da família. Então ela se via todos os dias bem sozinha. Meu pai ia para a roça trabalhar e ela passava o dia todo só comigo. Só que com todos os afazeres de casa. E não existia micro-ondas, máquina de lavar, nem nada, né? Então ela tinha que fazer todos aqueles afazeres. E ela disse que eu era muito chorona,
né? Muito provavelmente porque ela tinha medo de ficar sozinha, né? No campo, né? Na roça, sozinha, durante a gravidez, e ela acabou, e as inseguranças todas da primeira maternidade, né? Provavelmente ela acabou passando esse sentimento de insegurança para mim, e eu chorava, obviamente, né? Não escolhi ser chorona, né? E acredito que nem Deus quis que eu fosse chorona nos meus primeiros meses de vida. Mas esse processo, ao longo dos anos, foi ficando dolorido entre nós duas, né? E ela tinha realmente alguns sentimentos represados, e eu era a válvula de escape dela, né? Então, quando eu fiquei adolescente, eu tinha uma reserva com ela, né? E aos meus 17 anos, então, eu fui morar na cidade para continuar meus estudos, e ela não queria muito, né, que eu fosse. E foi um processo dolorido também. E quando eu fui, eu pensei, eu não tenho saudade nenhuma dela. Eu pensava, né? Não vou querer nem ver ela. Mas nesse ponto ela já tinha a minha irmã, né? E eu gostava muito, né, da minha irmã. Então todo final de semana eu ia visitar a minha irmã e o meu pai. E não ia assim, não ia por ela, né? Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo. Não foi muito tempo, eu acredito que 3 anos sozinha deu tempo suficiente para eu perceber e olhar para ela com olhos de amor. Eu não conhecia Jesus ainda, mas eu acho que eu já tinha na minha personalidade, né, essa questão de observar, né? E eu pensei, por que será que ela era tão bruta comigo, né? E um dia eu tive o desejo de sentar com ela e perguntar, mãe, como foi a tua adolescência, né? E eu perguntei, e ela contou a história chorando para mim. Foi uma história dura, muito difícil mesmo. Naquele momento... Que libertação. Foi. Uma simples conversa. Tu tomou coragem? Tomei coragem, né? E eu conversei com ela. E eu era jovem, eu creio que eu tinha uns 25 anos, né? Eu já estava casada, eu não tinha minha primeira filha, então eu estava com 22 anos, 22, porque com 23 eu tive minha primeira filha, então foi isso aí. Eu acredito que com 22 anos eu quis entender o porquê que ela, né, era tão bruta comigo. E eu disse para ela, eu queria conhecer a história dela. E aí, um final de semana eu cheguei lá e ela abriu, e ela chorou muito, eu chorei com ela, realmente foram uma história muito dolorida, muito longa. E então, naquele momento, eu tive empatia por ela, né? E aquela empatia pela dor dela me fez eu refletir, né, sobre as minhas também minhas resistências, as minhas raivas, assim, que eu tinha, né, do comportamento que ela tinha comigo. E aí eu consegui compreendê-la, eu consegui perdoá-la, né, e consegui entender, e aí eu comecei a pensar, que lindo, né, eu vou fazer diferente com a minha filha, E quando minha filha nasceu, a primeira coisa que aconteceu foi depressão pós-parto, que não consegui, né, não é uma coisa que a gente espera, né. Mas ao longo dos anos, né, eu me via em alguns comportamentos com a minha filha, tentando repetir. Quando eu me tocava, eu estou sendo igual a ela. E aí eu retrocedia, né? Então eu consegui fazer o processo inverso aos poucos. Não foi de uma vez só, porque estava dentro de mim, estava implantado na minha alma. A forma de conversa era grito, né? Não faça isso. Era um não primeiro, ao invés de dizer, filha, quem sabe vamos fazer assim agora, não é momento, né? A gente sabe que a comunicação... O acordo, assim. O acordo. Então, eu precisei aprender sozinha esse processo inverso. Na época, não existia internet. Eu havia comprado uma coleção da revista Crescer, Pais e Filhos, para mim aprender a ser mãe, né? Então, eu aprendi muito lendo, né? Mas errei muito, com certeza, né? E quando a minha filha ficou no tempo certo, né, de conversar, a gente
comentou, hoje a gente conversa sobre tudo, conversamos sobre a criação do meu netinho, né, ela mesma, né, então a gente entende que a alma, ela pode nos sabotar muitas vezes quando a gente não conhece, e mesmo conhecendo, às vezes brotam sentimentos que a gente percebe, opa, da onde que veio esse sentimento, né, por que que está aqui, né? Se a gente consegue fazer esse pensamento, né? Por que esse sentimento brotou? O que ele está fazendo aqui? Tá ok, beleza, porque você vai trabalhar esse sentimento. Agora, a maioria das pessoas não consegue, né? A maioria das pessoas ainda vive uma vida no automático, e principalmente nesse tempo, né? Nesse momento onde existem muitas distrações e tudo, então a gente fica imerso em muitas outras coisas e às vezes não dá conta de si mesmo. Nessa semana mesmo eu conversava com um casal e ele disse, olha, ela está cuidando de tudo, mas ela não está cuidando de si. Né? Então, que bom que o marido observou isso, ela está cuidando de tudo, do nosso filho, mas não está cuidando de si. Né? Então, esse é o processo. Né? Às vezes, principalmente as mulheres têm essa tendência, né, de cuidar dos filhos, do marido, das coisas da família, e às vezes não cuida de si. E esse é um problema, né, porque a gente vai acumulando, um momento ou outro a alma vai gritar, né? Mas precisamos, nesse momento, da busca de Deus. Eu vejo que os Salmos, né, os Salmos, Davi, ele fala muito sobre os sentimentos, né? E ele, porque está batida a minha alma, né? E ele espera em Deus, né? Eu digo que os Salmos são uma terapia. É uma terapia. Porque fala de emoções e te ajuda a lidar com as emoções. Exato. Porque ensina, né? Ele diz, espera em Deus. Ele fala, olha para o alto, onde Cristo, né? Ou acima dos montes, da onde vem meu socorro. Né? Então, ele vai falando e ele vai dando sinalizações de onde nós encontramos nosso socorro. E, de fato, é isso. Né? Quando nós buscamos a Deus, quando estamos com a nossa alma aflita, certamente o socorro vem, né? E eu fui encontrando descanso e socorro ali. E é isso que eu tenho feito, né? E aconselhado as pessoas, instruindo as pessoas nesse autoconhecimento em Deus, que conhece, ele é o projetista, né? Ele que nos projetou, ele sabe, né? Até mais do que até mais do que nós mesmos, ele nos conhece, né? A gente sempre fala que ele já foi no nosso futuro e ele já viu, né? Então não tem nada novo para o Senhor, né? Mas para nós é tudo novo. Então, o que nós precisamos fazer é o hoje, tá no agora, né? Como que nós vamos nos descobrir, nos preservar, né? Nos alinhar nesse processo de vida que é tão maravilhosa, né? E a gente pode aprender com os nossos próprios erros e com os erros dos outros também, né? Eu sempre digo, às vezes a gente pode observar, não no intuito de criticar as pessoas, mas de observar, né? Como eu fiz, né? Na minha vida, eu pensei, olha, isso, eu não vou fazer igual a minha mãe, né? Porque se ela errou, eu também não quero errar, eu não quero ferir, não quero machucar. Mas, invariavelmente, a gente tem uma frase antiga que a gente dizia, fruta não cai longe do pé, né? Mas a gente precisa realmente se trabalhar. Eu vejo que a gente pode melhorar sempre, que a gente pode se reinventar. E Deus é esse ajudador que nos conduz nesse caminho do acerto, né, da melhora, né, a cada dia, né, nos conduzindo para esse caminho né, na estatura de Cristo ou de varão maduro, né, que sejamos mesmo essas pessoas que vão expressar Deus nas nossas atitudes dentro ou fora de casa, né, porque às vezes é fácil representar lá fora e às vezes dentro de casa onde mais a gente fere, né, eu sempre vejo que essa questão mesmo dos aconselhamentos, a gente vê as demandas maiores, elas são sempre dentro de casa, né, com o marido, com o filho, com os pais, é sempre o interno que a gente erra mais, né? Então a gente precisa ter esse olhar voltado
para o interior, não o exterior. Porque se a gente viver... Nossa salvação é de dentro para fora, é no espírito, né? E à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vamos amadurecendo as emoções e dominando os feitos da carne. Então, eu vejo que o nosso crescimento também, de maturidade dentro de casa, também tem essa conotação de dentro para fora, né? Tratar bem os nossos, né? Crescer como pessoa dentro de casa, né? Então depois para fora vai ser uma consequência, né? Se você se comporta bem dentro de casa, vai ser natural. E até retomando o que tu falou, assim, eu percebo, né, que muitos problemas de emoções começam porque as pessoas elas não validam, não reconhecem, não conseguem nomear, né, o que elas estão sentindo. Então, muitas vezes elas falam, eu tô mal. Tá, calma, mas vamos discernir o que eu tô sentindo. Eu tô mal porque eu tô nervosa, tô frustrada, estou triste. Então, que nem tu falou, esse reconhecimento, essa validação me ajuda a depois conseguir fazer trazer essa consciência, né? O porquê que eu senti isso, que gatilho, por que eu reagi dessa forma, né? O que isso diz sobre mim, sobre os meus limites, né? Então, eu acredito que muitos problemas de emoções é porque as pessoas, elas não conseguem reconhecer e validar, né? Também até das emoções, né? Sim, né? Na psicologia, a gente chama isso de alfabetização emocional. Então, até é bem interessante para quem quer ter filhos, aprender sobre isso, porque aí vai poder ensinar para os seus filhos. Isso que tu tá sentindo é raiva, tá tudo bem tu sentir isso, mas o que tu vai fazer com isso que tu tá sentindo? E aí tu alfabetiza em todas as emoções, a criança já vai aprendendo desde cedo a se conhecer e ela vai ter muito menos dificuldade no futuro. Isso é perfeito, né? Eu vejo, a gente sempre fala, né, no nosso meio, que a nossa fé não nega a realidade, né? Então Deus é o autor da nossa alma. Deus nos criou como um espírito, mas Ele nos dotou na alma com os sentimentos dele. Deus tem um caráter. E todos são importantes, todos têm um papel. Então, Deus é o autor dos nossos sentimentos. Os sentimentos, eles são bons, eles sinalizam coisas para que a gente possa guiar a nossa vida, né? E podemos aprender, inclusive com os sentimentos negativos, né? Tem até o filme, o Divertidamente, que lá tem os sentimentos, a raiva, né? A ira, né? Eu não lembro, faz tempo, agora que eu não assisto mais, né? Mas acho que é a raiva, né? Medo, é a raiva, o medo. Né? A raiva, o medo e o nojo, são os sentimentos que às vezes a gente pensa que são sentimentos negativos, mas de fato não são. São sentimentos que estão dentro de nós e que se você saber aplicar, manejar. Essa era até uma pergunta que a gente tinha, se ter sentimentos negativos, na tua visão, é falta de fé, ou se depressão, por exemplo, alguma doença nesse sentido, seria falta de Deus. O que tu poderia trazer sobre isso? De maneira nenhuma, né? Eu volto a dizer, a nossa fé não nega a realidade, né? Deus, ele tem saúde divina para nós, sim, Deus, ele almeja que a gente ande, né, em saúde emocional, saúde física, né, espiritual, sim, ele deseja, né? A depressão, existem várias causas hoje, nós podemos ver que a depressão não é uma coisa espiritual. E não tem uma causa só, né? Não tem uma causa só, né? Como eu falei aqui da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma depressão química hormonal, né? Porque a mulher, ela tá gerando um bebê, um outro ser humano, e quando o bebê sai, são, né, uma química. O hormônio predominante pós-parto é o hormônio da amamentação, né? Eu acho que é a prolactina, se eu não me engano o nome, né, do hormônio para a produção de leite. Então, os outros hormônios do corpo da mulher, eles caem. Então, às vezes, ela não consegue equilibrar e aí ela acaba deprimindo. Então, aí junta com os sentimentos, né, ali que ela pode estar insegura, que é um sentimento natural, porque afinal de contas é um evento novo, é algo novo, né? Como não se sentir insegura, né? Com uma criança... Tudo que é novo vai mexer muito nas emoções. Vai mexer, não tem como. A pessoa que chega pra gente e diz, olha, nunca senti insegurança na vida, bom,
Eu posso classificar. Impõe a mão sobre mim. Ou impõe a mão, ou vou classificar ela como alguém com transtorno aí, né? Mas, de fato, os sentimentos, eles fazem parte da nossa vida, né? Foi Deus que colocou, né, esses sentimentos para que a gente possa realmente crescer, né? E a gente viver o melhor. Sentimentos de alegria, de satisfação, são maravilhosos, mas quando vem um sentimento de frustração, de insatisfação, mas por que eu estou sentindo assim, né? Então, eu preciso fazer esses questionamentos, né? Por que eu estou me sentindo assim? Geralmente, quando a gente busca o porquê, né, desses sentimentos negativos, é porque realmente a nossa visão a respeito daquela situação, ela não está adequada. Ela não tá, você não compreendeu, entendeu? Não, você não tá empatia, você não tá sentindo empatia. Geralmente tem uma raiz de crítica, uma raiz de orgulho, né? Alguma coisa, né, que tá dentro, que a gente precisa trabalhar, que acabam gerando sentimentos negativos. E é natural o ser humano se frustrar, é natural, né? Nós nunca vamos agradar todo mundo, então, obviamente, nem todo mundo vai nos agradar, né? Óbvio, né? E a gente precisa aprender com isso, né? E eu acho que é esses os sentimentos que às vezes no nosso meio se cria esses rótulos, né? Que se você está com sentimento, está com dificuldade de perdoar, não é de Deus, né? Não, o perdão é uma escolha, é uma decisão, mas não é um passe de mágica, não sai com imposição de mãos, né? Você não tem como, é uma escolha diária, né? Se alguém te feriu, se você passou por um processo traumático, doloroso, e você precisa perdoar, você é um cristão, você entende pela palavra que você precisa perdoar, você precisa perdoar. Então, você precisa se trabalhar diariamente, fazer essa escolha. Eu lembro de um processo meu, alguns anos atrás, onde eu precisei perdoar uma autoridade sobre minha vida. Foi algo muito dolorido, né? E eu pensei, meu Deus, como que eu vou perdoar essa pessoa, Senhor? Eu sou tua filha, eu preciso perdoar. Para eu prosseguir, eu sei que eu preciso perdoar. E o pior é quando a gente sabe que precisa fazer, sabe como tem que fazer, mas quando pega, né, a gente ensina... Meio travado. Isso, ensina as pessoas como faz, né, ensina e fala como faz e dá o caminho, mas quando acontece conosco, opa, e agora, como que eu faço? Né? Então foi desafiador para mim, eu não tinha, depois do episódio da minha mãe, lá na juventude, eu nunca mais tinha precisado entrar nesse processo de buscar me posicionar constantemente para perdoar, né? E aí eu já era cristã, eu já estava madura, eu já tinha filhas pequenas, e aquele processo me pegou, aquela situação me pegou de uma forma tão assim, difícil, que de fato eu não entendia como que eu ia conseguir perdoar, né? E não era uma questão de saber, né? Era uma questão de, além de sentir, né? Eu queria uma convicção. E foi um processo. Todos os dias eu me olhava no espelho e eu dizia, eu vou perdoar fulano de tal. Eu vou perdoar. Ele precisa do meu perdão, mas eu preciso perdoá-lo. Eu sou filha de Deus. Jesus me perdoou primeiro. Se Jesus me perdoou, eu sou capaz de perdoar. Então, todos os dias eu falava comigo mesma, me ministrava e orava ao Senhor e dizia, Espírito Santo, me convence, me ajuda, eu preciso que você convença o meu coração desse perdão genuíno. Eu sozinha não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E foi um processo de alguns longos meses, e quando eu percebi, porque eu não conseguia orar pela pessoa, porque a palavra fala, orai pelos que nos perseguem, e eu estava sendo perseguida naquele momento, e eu precisava orar pela pessoa, eu não conseguia. Então, eu escapava dessas orações. E um dia eu estava orando e de repente veio o nome da pessoa para mim orar. E eu comecei a orar e naquele momento eu chorei. Chorei bastante orando, eu senti realmente, né, assim, consegui abrir, como se caísse escamas dos meus olhos, eu consegui ver realmente que
ele não tinha conhecimento ali exato, a gente não dá aquilo que a gente não tem, essa é a verdade, né? Então eu percebi ali, né, o processo de vida dele também, e eu consegui perdoá-lo, né? E quando eu consegui perdoá-lo, um alívio veio sobre a minha vida. Então eu tirei um peso dos meus ombros, eu voltei a sorrir e eu consegui então me deslanchar. E quando no começo a gente fica assim meio desconfiada, meio tateando, meio ressabiada, né? Insegura. E agora, será que eu vou poder confiar de novo, né? Nesse tipo de autoridade? Será que eu vou conseguir abrir meu coração de novo? E aí eu fiquei assim por algum tempo e depois eu percebi que tá tudo bem, liberei, tá ok, né? E é um processo, né? A gente precisa entender. Então não é um passe de mágica, né? Ser cristão não é ser super-herói. Ser cristão é ter Cristo no centro, é você viver de acordo com os princípios, os mandamentos, né, dele, e você se melhorar, né? Não significa... É um processo. É um processo. Não é um atestado de imunidade, né? Não é pecado sentir raiva, né? A palavra fala, irai-vos e não pequeis, né? Então a ira, nós nos indignamos com a injustiça. Jesus também se indignou. Ele chegou na porta do templo e ele viu a venda, o comércio na porta do templo. O que ele fez? Ele ficou indignado, né? A indignação dele levou ele a tomar uma atitude de virar as mesas dos cambistas e falar alto. Eu acredito que ele não chegou ali e virou as mesas assim. Ai, e disse, para, por favor. Eu acredito que ele teve um sentimento de raiva ali, ele detonou com tudo, né? Falou alto ali, com certeza. Então eu vejo que às vezes as pessoas, elas veem os cristãos como, tipo, tem que ser a pessoa, né, que flutua. Não, eu acho que andar no fruto do Espírito é o nosso alvo, né? Andar em amor é o nosso alvo, nosso propósito, nosso chamado, né? Mas os sentimentos, eles existem. Não são pecado. Não são pecado, né? Desde que a gente saiba lidar com eles e a gente não ande por sentimentos, porque quando nós andamos pelos sentimentos, eles vão nos sabotar. E vão destruir relacionamentos. Vão destruir relacionamentos, vão destruir a nossa comunhão com Deus, inclusive, né? Porque você não consegue se aproximar de Deus quando você está cheio de raiva. Porque Deus é amor. Então, o próprio sentimento te afasta da oração, o próprio sentimento de frustração, de raiva, de rancor, de ódio, né? Esses sentimentos, eles vão afastar. Você não consegue ir para a presença de Deus com um coração desse jeito, entendeu? É uma questão mesmo de consciência, né? Então, eu duvido uma pessoa que esteja assim, transbordando raiva, enfurecido, e consegue chegar na presença de Deus e se derramar e dizer, Senhor, como eu te amo, como eu te adoro. Não, eu ouvi Deus falando. Geralmente as pessoas, quando elas vêm, né, e dizem, eu não sei o que está acontecendo, não consigo ouvir Deus, é o céu de bronze. Né, eu digo, não, Deus, ele está sempre falando conosco de diversas formas, mas nós que passamos por ciclos e momentos da nossa vida que a gente não está tão sensível para ouvi-lo, né? Então, eu acho que é por aí, né? A gente precisa focar no nosso alvo, andar em amor, andar mesmo no fruto do Espírito. Esse é o nosso alvo, a nossa meta, andar por fé, né? E trabalhar os sentimentos, né? Não negá-los, fazer a nossa parte. Aí é que está, né, o nosso diferencial. Mas o cristão, ele é suscetível, como a qualquer outra pessoa, a passar por situações adversas. Mas o nosso diferencial é que nós não ficamos lá, né? O nosso alvo é subir. Estamos no vale, o nosso alvo é o monte, né? O cume do monte, né? Onde vem o nosso socorro, né? E Rô, tu trouxe essa questão de processo, né? Que não é do dia para a noite, é um trabalhar contínuo. E a própria palavra fala que a nossa alma está sendo salva. Sim. Então a gente precisa fazer esse processo de renovar a nossa mente. Exato.
Então, eu queria entrar nessa questão agora, que também é uma dimensão da alma, que são os nossos pensamentos. Como que tu vê isso, assim, os nossos pensamentos impactam as nossas emoções? Qual que é o papel dos pensamentos? Eu queria saber se tu já teve luta nessa área dos pensamentos, como que tu lidou com isso? Ferramentas. Isso, dicas práticas para as pessoas. Com certeza, lido todos os dias com os pensamentos. A gente até tem um autor de um livro, não sei qual deles, mas que fala, né, que a gente não pode impedir, né, que os passarinhos sobrevoem na nossa cabeça, mas podemos impedi-los que façam ninhos. Né? E levando para esse lado é a mesma coisa com os pensamentos. Não podemos impedir que os pensamentos negativos cheguem até o nosso pensar, mas podemos impedir que esses pensamentos causem ou produzam ninhos, né, ali. A gente fica remoendo, né? O Dr. Augusto Cury, né, um psiquiatra que se converteu, ele fala de um processo, né, que o pensamento repetitivo, o pensamento nocivo, danoso, ele causa na memória, é como um furo num disco antigo de vinil, né, onde a agulha passa ali, ele cai, né? Então a pessoa, quando ela fica nesse pensamento recorrente, repetitivo, negativo, ele vai repetir processos, ele vai, é o que a gente chama hoje de gatilhos, né? A pessoa vai passar por ali, vai ter um gatilho de novo, né? Então o nosso pensamento, ele o apóstolo Paulo fala, em Romanos, capítulo 12, no versículo 2 ali, né, ele diz que nós precisamos nos transformar. Ele diz transformai-vos. É um verbo, né, que não é ele que vai fazer, é nós. Ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Não vos conformeis com esse século, ou seja, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele está dizendo, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas para que você experimente isso, você precisa se transformar, né? Não tomando a forma desse século, mas renovando o seu pensamento. Então, a Bíblia fala sobre o pensamento, né? Sobre não deixar que esse pensamento fique remoendo. Aí nós entramos naquilo que falamos anteriormente, né? Sobre remoer sentimentos, né? A Joyce Meyer, ela também fala num dos livros, não sei qual é, porque a gente, né, lê e acaba não guardando onde estão as citações, né? Mas ela fala num dos livros dela, eu acredito que seja Campo de Batalha na Mente, que ela fala que a gente precisa dar uma parada de vez em quando e pensar no que estamos pensando. É o campo de batalha da mente. Parar para pensar no que nós estamos pensando. E ela disse que nós vamos ficar impactados quantas vezes por dia nós pensamos num determinado pensamento, tipo de pensamento. Aquele determinado tipo de pensamento que domina o nosso dia, aquele tipo de pensamento ele pode moldar as nossas atitudes, a nossa fala e atitudes. Então, é muito sério, né? A palavra fala também que a boca fala do que o coração está cheio. O coração fala do espírito humano recriado, mas também pode falar, né, daquilo que a gente rumina no nosso pensamento, né? Então, invariavelmente é aquilo que você fica processando, vai vir para fora em algum momento. Então, o nosso pensamento entra de novo pela parte do autoconhecimento. Você parar para pensar no que está pensando, você precisa realmente ter uma conexão contigo mesmo, né? Você precisa ter um processo de, tipo, peraí, eu tenho uma responsabilidade com a minha saúde emocional e eu preciso parar. Se eu estou triste, tô triste, a semana inteira eu tô triste, angustiado, né? Eu sempre falo para as pessoas, o que você tem pensado nessa semana, que você tá a semana toda para baixo? Qual é o pensamento que está te deprimindo? Porque geralmente é um pensamento que leva a esse sentimento depressivo. Uma preocupação, né? Um sentimento negativo. E
eu lembro, nesse processo que eu falei, né, da depressão pós-parto, o pensamento recorrente era, você não vai dar conta. Entendeu? Você não vai dar conta, você não é boa o suficiente. Ela é muito pequenininha, ela depende de você, mas você não presta. E aí entra todas uma questão emocional da infância que eu das crenças que eu escutava. Veio tudo ali, naquele momento de fragilidade, veio, né? Então, aqueles pensamentos, eles metralhavam, né, o meu sentimento. Hoje eu tenho essa compreensão. Na época, eu não sentia. Então, quando eu me curei, eu amadureci, aprendi a lidar com os sentimentos, eu puxei a minha memória lá para trás, para reviver não, né, mas relembrar, né, aqueles sentimentos e o que acontecia comigo. E eu percebi, então, que eram pensamentos que vinham à tona o tempo todo. Mais tarde, quando eu conheci Joyce Meyer, eu via ela tinha um programa no sábado de manhã, num canal, não lembro qual que era, e eu comecei a aprender com a Joyce Meyer esse processo de pensar no que está pensando, de você dar aquela parada. E foi aí que eu comecei a fazer a elaboração, né, desse conhecimento, né, e hoje eu já estou bem mais treinada. E tu escrevia o que tu pensava? Como é que tu fazia, assim? Eu escrevia no começo, né? No começo eu escrevia, eu tinha diários, ainda tenho eles guardados, né? Legal. Agora, ultimamente eu tô meio assim, tenho só um diário de profecias e visões, né? Mas antigamente eu tinha diários mesmo que eu escrevia, eu tenho muitas anotações, eu tenho guardado ainda, né? Preciso até voltar, eu acho que é uma boa ideia, né? Eu acho que isso expressa e faz a gente ler eles de novo, né? De vez em quando passar e ler o que está acontecendo. Eu lembro que eu li os meus diários da adolescência e agora que tu trouxe a memória, né? Quando eu li os meus diários da adolescência, eu pude entender muito dos sentimentos que causavam a minha frustração, né, com a minha mãe na leitura dos meus diários. E foi aí que eu tive essa iniciativa de buscá-la e ouvir da história dela, olha só, relendo os meus diários de muito adolescência. Bom, muito bom. Né? Então, o diário, sim, ele é bem importante, né? E eu pude analisar ali no diário o que era a construção do sentimento ali, o que era real do comportamento da minha mãe e o que era gerado pelo sentimento. E eu pude ali ver que, às vezes, o sentimento ele agigantava 3 vezes mais daquilo que era a realidade. Né? Então, hoje eu tenho esse entendimento, mas naquele momento era o que eu estava sentindo. Né? Então, de fato, o pensamento hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente fala hoje dos 5 sentidos, né, do nosso corpo, que eles são as janelas da nossa alma, né? E quando nós nos expomos a leituras, a vídeos e coisas desse tipo, vão produzir sentimentos e pensamentos, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Né, e até um julgamento, né, que a gente às vezes pode fazer com a pessoa, a gente precisa analisar tudo isso, né? Então, o nosso pensamento, ele vai guiar, invariavelmente, ele vai guiar o nosso comportamento. Então, nós precisamos tomar esse cuidado de ajuda, né? Hoje, ajuda é importante. Hoje a psicologia está aí, né, para nos ajudar com esse processo, né? Eu mesma indico e envio várias pessoas para psicólogas cristãs, de preferência, né, que tenham valores, princípios, e eu sugiro sempre, quando eu percebo que a pessoa tem um processo aí de trauma, que é um processo mais longo, sempre eu faço encaminhamento, porque eu penso, não dou conta, né? Isso aqui é muito... Precisa ir mais profundo. Precisa ir mais profundo, né? Mas, geralmente, quando essas questões mesmo do pensar, a gente fala, né? Dá uma paradinha, pensa no que está pensando, qual é o sentimento, aí a pessoa traz o sentimento, vamos elaborar esse sentimento aqui, por que você está sentindo isso, vamos compreender ele. E aí, às vezes, a partir daquilo ali,
né, uma gotinha que a pessoa precisava para ela ser despertada nesse trilho de amadurecimento, né? Então, e, Rô, até pra gente ir se encaminhando assim pro fechamento, que dicas, que conselhos, ferramentas, estratégias para os nossos ouvintes relacionadas às emoções? Como é que elas podem lidar, por exemplo, sentiu muita raiva, explodiu. Como é que ela pode manejar isso de uma forma prática, né? Como que ela pode lidar com essas emoções? Olha, a raiva é um sentimento natural, né? E principalmente dependendo do temperamento da pessoa, né? Tem pessoas mais explosivas e aí passa várias outras situações, mas eu vejo que quando a pessoa está com raiva, geralmente a pessoa precisa ter consciência que ela tem o domínio próprio, né? E para não ferir, é melhor a pessoa, eu sempre digo, sai do ambiente, né? Perfeito. Sai do ambiente para não falar o que não precisa, para não reagir de forma negativa. Dá uma caminhada. Vai no banheiro, enche a boca de água, né? Conta até 10, né? Dá uma respirada. É melhor você deixar a pessoa no vácuo ali do que você responder brutamente. Depois, você volta e retoma o assunto. Não deixa passar, né? Retoma o assunto. Diz, me perdoa, eu acho que... Mas com a emoção menos intensificada. Menos intensificada, né? Apazigua o coração primeiro, para que depois você possa retomar a conversa, né? Perdoa a pessoa, né? Pede perdão, se perdoa, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se perdoar também, né? E também pessoas que não pedem perdão. Então, eu acho que esse sentimento de pedir perdão também faz parte, né? Então, olha, me perdoa, eu ia explodir se eu ficasse aqui, então por isso virei as costas, te deixei no vácuo, mas estou aqui para dizer que eu ia fazer bobagem, porque eu estava irada, estava com raiva, né? Então eu sempre dou esses conselhos, né? Que eu acho que a gente pode até se irar, mas a palavra fala para não pecar. Então, quando a gente fala, a gente precisa recorrer para o fruto do domínio próprio, né? E o domínio próprio, ele vem. Ele está dentro de nós, ele vem. Então, a gente precisa ter esse autocontrole, de opa, eu podia falar, mas eu vou fechar aqui, né? E dar um jeito e a pessoa consegue. Tenho certeza que consegue. Muito bom. E buscar se conhecer também quais são os gatilhos, o que me gera muita raiva. Isso. Que tipo de situação que eu fico sempre irado. Isso. Ótimo. Isso é muito importante. O que me causa raiva, indignação, né? Porque geralmente são pontos específicos, né? Às vezes, dependendo da situação, tipo, tudo bem, mas dependendo de pessoa para pessoa, é algum outro motivo específico, né, que é o causador do sentimento. Então, se conhecendo onde o calo aperta, vai facilitar bastante em manifestar o fruto domínio próprio. E também tem um cuidado, assim, se de repente fica muito irado por tudo. Tá sempre, qualquer coisinha já explode. Talvez tenha que dar uma olhada que tem algo mais profundo. São feridas ali que precisam ser curadas, questões realmente mais profundas para serem tratadas. Aí já não é uma questão de temperamento, né? Isso aí. Aí já é uma questão mesmo que é necessário ajuda especializada. Que é algo que acende uma luz, porque às vezes a pessoa não tem consciência que tá ferida, tá só vivendo no automático. Eu sou braba mesmo, sou irritada, sou explosiva. Esse é meu jeito. Esse é meu jeito. E não. Talvez você está ferida. Talvez você está ferido. E existe cura, né? Existe cura. E às vezes é uma raiz de amargura, é uma raiz, né, de alguma coisa que a pessoa passou lá no passado, que faz com que o comportamento dessa pessoa fique explosivo, né, constantemente. Porque uma coisa é uma manifestação de ira com uma injustiça, uma situação. Outra coisa é viver irado. E aí, com certeza, é por aí, é outra coisa. Muito bom. Para finalizar, eu queria que tu deixasse um conselho, uma dica, para quem está se sentindo travado emocionalmente. Ou que sente assim, minha vida emocional é um caos, já tentei de tudo, desisti. Um conselho para essa pessoa. O conselho que eu daria para a pessoa é se conectar com o Senhor profundamente, né? Porque eu creio que Deus, ele é o nosso Pai,
E como um bom pai, Deus, ele nos cuida, ele nos conhece. Então, o meu conselho seria, busque o Senhor, né? Na profundidade, na inteireza do coração. Deus, ele conhece aonde tem as nossas dores e ele sabe exatamente onde trabalhar. E eu tenho certeza, né, de que se você buscar o Senhor inteiramente, com o seu coração, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Então, eu acredito que é por aí que a pessoa vai conseguir, né, ajuda, né, que ela precisa para se conhecer e talvez também lança mão mesmo da psicologia mesmo, né? Ter algumas sessões, às vezes 2, 3, já ajuda, esclarece, né? Esclarece muita coisa, vai ajudar a pessoa. Mas eu acredito que Deus, ele tem a solução mesmo para os nossos dilemas, os nossos problemas que nos travam, né? Porque geralmente é um pensamento, é um sentimento que nos paralisa, que nos trava. E quando nós destravamos isso, a gente segue, a gente avança. Uau, muito bom. Que conversa enriquecedora. Eu não sei, Muito Abelha, bom. a gente ficou assim, te ouvindo, porque é muito bom te ouvir. Muito fluido. Muito obrigada por disponibilizar o teu grata. tempo. Aprendemos muito e temos certeza que os nossos ouvintes também. Muito obrigada, nos sentimos honradas. Eu também fiquei honrada. E se você falou com você, comenta aqui com a gente e compartilhe com quem precisa ouvir esse episódio sobre como lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E com certeza vai abençoar a vida muito dessa pessoa. Até o próximo episódio. Até!